Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Colocando aos pés de Deus nesse grupo de estudo, clamando pela sua palavra, pelo seu Espírito. Apresentemos ao Senhor nossa vida, nossa história, nossa família, nossos doentes, especialmente o Francisco que amanhã faz a sua cirurgia. Apresentemos a Deus o nosso país com todos os seus problemas, principalmente as eleições. Apresentemos nossas paróquias, nossas pastorais, e pedindo a Deus uma fé madura e que a palavra de Deus possa amadurecer a nossa fé. Por isso peçamos o Espírito Santo, como mestre interior, que imprime a palavra em nosso coração. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, e procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergirem. E muitos outros costumes que observam por tradição. Lavagem de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e escribas o interrogaram: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos impuras? Eles então disseram-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, as doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-se à tradição dos homens. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhe: ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração do homem que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que a liturgia no domingo faz é picotar esse capítulo 7 de Marcos, né? E se a gente der, a gente vai nos outros trechos que a gente não leu, né? Tem uma época do ano em que a liturgia da semana picota em 3 e vê 3 blocos. Aqui não, pega
um dia e pega vários pedaços aqui. Então, a primeira coisa, o que está acontecendo aqui? Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reúnem em volta dele. Então, por que isso? Porque Jesus tem essa fama de mestre e eles são de Jerusalém, quer dizer, são pessoas aí que estudadas, ligadas à tradição, aquela coisa toda. Então, eles vão até esse mestre, que estão falando tanto dele, para saber qual é a dele, qual é que esse mestre, esse rabi, que é Jesus, o que ele propõe, tá? Eles viam que alguns dos discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Uma pergunta básica aí. Todo mundo tem a mesma tradução. Eles comiam pão com mãos impuras. A palavra que está na Bíblia de vocês é impuras. Todo mundo, né? Quando a gente fala a palavra impuro, o que vocês veem na cabeça? Sujo. O que mais? Alguém tem alguma coisa de pensamento diferente? Pecado. Alguma palavra diferente? Então vocês vão fazer uma pregação. Se vocês falar dessa mão impura, como que vocês explicariam isso para as pessoas? Mas você precisa preparar porque essas mãos estão impuras. Então, como que a gente explicaria esse impuro? Uma pessoa longe da graça de Deus. Longe da graça de Deus. O que mais? Mais algum outro pensamento? Normalmente nós vamos mãos sujas mesmo, né? Então, mas não é. Não é. Por quê? Na nossa cabeça, a gente lavar as mãos, por que a gente lava as mãos hoje? É por causa de germe, correto? Então, óbvio, todo mundo hoje na nossa sociedade sabe que, então tem propaganda contra a gripe, por exemplo. Usa álcool gel, usa não sei o que, lava as mãos, tá. Na época da gripe A tinha como em 22 segundos a técnica de lavar as mãos. Não sei se vocês lembram disso, certo? Aqui não tem nada a ver com isso. Tá? A palavra grega aqui é koinos. Tá? Koinos, koinonia, comunhão. O que é koinos? Koinos é, como o teu grego koiné, comum. Então, o que quer dizer mãos comuns? Mãos profanas. Quer dizer, essas mãos tocaram coisas, seja lá que coisa for, que não é coisa sagrada. Então, para entrar para comer, deveria lavar a mão. Por quê? Porque o processo de comer vai lembrar o templo. Então, o pensamento do fariseu é o quê? Que ao lavar a mão, então aquilo que o sacerdote faz no templo, o homem na sua casa tinha a casa como seu templo. Então, ele vai entrar para comer, ele deveria lavar as mãos como sentido de purificar para ir comer. Deu para entender? Seja como isso funciona, né? Todo mundo vai, que nem vocês são ministros, aqueles que são ministros, vai lavar a mão. Por que vocês lavam a mão? Para participar do banquete. Por que o padre lava a mão depois do ofertório? Purificar por quê? Então, mas purificar. Porque Ele está purificando do quê? Porque
Pilatos lavou as mãos antes de Então, Jesus. isso daí está errado. Isso daí é o povo que faz analogia. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Também não. Ele vai falar isso. Mas tem uma coisa antes de lavar-me, Senhor, minhas faltas, purificar-me de meus pecados. Ele fala isso quando ele lava as mãos. Mas isso é para o padre. Mas tem um sentido com relação a Jesus. Qual é? Ter um coração contrito? Não. Gente, o que o padre fez antes de lavar as mãos? Ele ofereceu. Então, ele quando tocou, ele tocou no quê? No pão. Quando que ele vai tocar de novo? Então, para tocar na hora que vai consagrar, é a última vez que ele põe a mão em algo que é profano. Profano. O que quer dizer a palavra profano? Pro é diante, fano é manifestação, aquilo que é sagrado. Então, aquilo que está fora do templo. Então, é a última vez que ele põe a mão naquilo que é profano. Certo? Profano é aquilo que não está no... Aquele que é fora do sagrado. Aquele que é fora do sagrado. O fariseu, ele traz isso para dentro de casa. Para dentro de casa. Então é meio complicadinho aqui a coisa. Por quê? Eles viam que alguns seus discípulos comiam pão com as mãos comuns, com as mãos do mundo, com as mãos com coisas que eles tocaram por aí. Isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição que recebia dos antigos. A tradução, todo mundo tem a tradução dos antigos aí? Alguém tem alguma palavra diferente? De antigos? Todo mundo é antigo. Esse antigo, no grego aqui é presbíteron, é dos anciãos. Antigo não é quer dizer só, é aqueles mais velhos. Aquelas pessoas que vão passando esta tradição. E aí vamos para uma complicação um pouquinho maior aqui. Vamos pegar Lucas 11, 38. 11. Lucas capítulo 11, versículo 38. Vou pegar o 37 aí. Enquanto falava, um fariseu convidou-o para almoçar em sua casa. Entrou-se e pôs-se à mesa. O fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço. O que é a ablução? Qual a tradução que vocês têm aí? Que deve ser outra. Oi? Lavar as mãos. Alguém tem outra tradução? Tá? Então, o fariseu, ele acha, ele fica admirado, ele se espanta porque Jesus não lava as mãos. E agora? Então, Jesus está desobedecendo. Hã? Então, qual que é a mensagem aí que Jesus está passando? Ninguém é obrigado a fazer isso. Aonde está que é para fazer isso aí? Aonde está que a gente é obrigado a lavar as mãos? Repara que quando os fariseus falam, eles não falam conforme está na Bíblia, conforme está na Sagrada Escritura, conforme está na Torá. Eles não falam isso. Por que eles não falam isso? Porque não está. Simplesmente não está. Tá? E só por curiosidade, o verbo aí, no grego,
é batizo. Batizo. O que a gente lembra? Batismo. Mergulhar. Ablução. Aspergir. Jogar água em cima. Tá? É aquela coisa de enfiar a mão e lavar, que nem os médicos falam, colocar embaixo da água corrente. Esse é o verbo utilizado, tá? Então, eles faziam isso antes de comer. E o próprio Jesus não faz. Olha como continua aí. O Senhor, porém, lhe disse: agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do copo e do prato. Se preocupa com tanta coisinha, né? E por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Insensatos, quem fez o exterior também não fez o interior? Antes dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Por que dai tudo o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós? O que é dar esmola, gente? Mas então, a esmola é o quê? Isso fala? É um ato de caridade. E por esse ato de caridade é muito mais purificante do que ficar se preocupando quantos metros vai lavar de mão ou não. Aqui, gente, não coloquem na Sagrada Escritura o pensamento que a gente tem hoje de higiene. Esse pensamento higiênico, ele tem 200 anos. Aqui nós estamos com um texto de 2000 anos atrás. Aqui a purificação não é de higiene. A purificação é de sagrado, de lidar com algo sagrado. Ficou claro? Tá? É como se fosse um batismo, pai? No sentido de purificação, sim. Tá? No sentido de purificação, sim. Vamos lá, voltando no nosso texto lá. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos, né? Desses anciãos, né? Ao voltar da praça, eles não comem sem, versículo 4. Como que está o de vocês? Sem se aspergir. Aqui na tradução litúrgica, sem tomar banho. Tá? Na Bíblia de Jerusalém, antes de se aspergir. E aqui na nota vai falar banharem-se. Uma variante é banharem-se. Outra tradução, eles não comem o que vem do mercado antes de terem se aspergido. Oi? Outra, sem ter feito abluções. Ablução. A ablução é jogar água em cima. Não é como que a gente batiza, aquela coisa toda. A ablução é aquela coisa clara do lavabo que o padre faz. Quer dizer, aquela coisa de pegar a jarra e derramar a água e você embaixo com as mãos. Isso é ablução. Isso é ablução. Tá? Por isso a imagem do batismo. Tá? E o verbo aí é batismos. Né? Batismos. Quer dizer, essa coisa de mergulhar rapidamente, imergir, submergir, aí de embarcações afundadas, aquela coisa toda, tá? E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar de novo batismos, copos, jarras e vasilhas de cobre, tá? Então, essa coisa foi criada por ser humano. Por ser humano. Tá? Vamos pegar Mateus 23, 25, que é exatamente as primeiras leituras que agora não estão pegando nessa semana, né? Mateus 23, versículo 25.
É a paralelo de Lucas aqui, né? Vamos pegar no 25 aí. Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Então é o que? É aquela preocupação em se preocupar com o externo e esquecer que o que manda na história é o interno, como Jesus vai falar daqui a pouco aqui. Mas de onde vem isso? Vamos pegar Êxodo 40:12. Para vocês ver de onde que vem isso. No processo aí, direção e consagração do santuário, depois farás a Arão, que é o sumo sacerdote, seus filhos, se aproximarem da entrada da tenda de reunião, e tu os lavarás com água. A purificação antes de entrar no serviço do Senhor. Tá? Então esse era o processo. Vamos pegar no versículo 31 aí, desse mesmo capítulo. Com o qual Moisés e Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entravam na tenda de reunião, ou se aproximavam do altar, lavavam-se, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Isso não é uma limpeza, isso é um processo ritual. É um processo ritual. Mas aqui está prescrito para quem? Para o sacerdote. O que o fariseu faz? Ele vai pegando tudo isso aí para aplicar na vida da pessoa. Certo? Para fazer com que haja esse processo do quê? Comer é um ato sagrado, então a gente vai lavar as mãos, nos purificar para fazer isso. Só que o próprio Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, que Jesus é Deus, né, gente? Ele não fazia isso. Como a gente viu lá em Lucas 11:39, entendeu? 89. Jesus não fazia isso. Por que ele não fazia isso? Porque, na verdade, deu para entender que Jesus ele veio dar um sentido aos costumes cristãos, né? Aos costumes do povo, do jeito do povo seguir a Deus. Então, o problema esse é o problema. Essa leitura aqui, ela é difícil. Não adianta falar porque ela é difícil. Para quê? Para a gente saber realmente o que está por trás dessa história toda. Tá? E não é fácil ver, não. Tá? Porque se a gente for pensar, de uma certa forma é até bonito isso, né? Então, lá em Mateus, Jesus vai pegar no pé deles, por quê? Porque eles usam longas franjas, que até hoje o judeu usa, que é o talite, que é aquele véu, né? Aquela coisa, aquele pano comprido, com listras azuis, né? Que eles põem na cabeça, cheio de filetinho, talará, tefilim, aquela coisa toda. Então é bonitinho, é bonito aquilo. Mas o problema, tem um problema por trás disso. Tá? Que é esse processo de ficar criando as coisas. Vamos para frente aqui para ver o que Jesus vai fazer. 5. Tá voltando lá, versículo 5. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Tá?
Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nada adianta o culto que me prestam, pois suas doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Primeira coisa, como diz o comentário da Loyola, a resposta de Jesus não fala diretamente se é certo ou errado lavar as mãos. Repararam? Ele não fala, está errado vocês lavarem a mão, mas também não fala, está certo vocês lavarem as mãos. O que Jesus está fazendo com essa resposta que ele deu? Não. Olha a resposta. Ele pega duas passagens, que nós já vamos lá. Ele pega duas respostas aqui. Ele vai aonde com essas duas respostas? Que o coração, a palavra fala uma coisa, o coração está longe. E criação de mandamentos humanos. O que ele está fazendo aqui? Ele não vai para criticar ou não se lava as mãos, não. Por que ele faz essa pergunta? Por que vocês estão fazendo isso? Ele não vai responder é certo ou errado. Ele está fazendo a segunda pergunta. Por que vocês estão fazendo isso? Porque eles julgavam que fazendo isso eles estariam mais perto de Deus. Então, e é isso? Não, porque eu acho que no sentido de lavar a mão, essa tradição, né? Ela só serve se for apontar para os mandamentos, né? E isso, como era uma tradição humana, não era isso que acontecia, né? Sim. Porque a gente pode criar um monte de coisa. Tá? O que dá para se entender também, é que Jesus ele se meteu no rabo porque está nada, porque essa população, esse povo, usava essas leis, tanto civil como criminal. Era uma lei que regia sobre o peso de condenação contra a humanidade na época. Sim. E Jesus veio algo livre e contra essa lei? Então, mas é isso que ele quer. Ele não vai nem com a questão de contra a lei ou não. A pergunta que ele faz: por que fazer isso? E aí começa a virar para a gente. Por que a gente faz as coisas? Cristão sempre tem que perguntar: por que eu faço isso aqui? Uma vez numa pregação, o pregador, nem lembro quando foi isso, nem sei quanto tempo faz que eu vi isso, que ele encontrou uma senhora que tinha aqueles livros antigos de piedade, né? E que ela tinha dentro daquele livro de piedade santinhos. E chegava a uns 40. E que ela não dormia sem beijar cada santinho daquele. O que vai acontecendo? A pessoa vai criando coisa. Mas não tem problema criar as coisas, entende, gente? Mas sempre tem que fazer a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Oi? Então, começa a criar fardo. Vamos lá, vamos pegar Mateus 11. É igual a história daquele monge também, né? Que os caras, ele tinha um terço, todo dia ele rezava o tercinho dele, né? Aí o pessoal falou assim: vamos ver se ele reza mesmo. Vai lá e tirou o terço dele e continuou rezando pelo terço. Então quer dizer que ele rezava, ele ia, não era pelo terço. Ele ia, o terço é apenas o instrumento. O instrumento. Exato. Exato. Por isso é a mesma perspectiva aqui de Mateus 11, né? É o mesmo processo. Para Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. O fardo é a lei. E Jesus fala: não faça da lei um fardo. Eu venho dar descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Jesus está falando?
que a lei dele é leve. Qual que é a lei dele? O amor. É o amor. Então, quando Jesus está falando aqui, ele está criticando esse processo de colocar fardo nas costas das pessoas. Aí está, se vê de novo, Padre Jesus, de novo na outra igreja, porque os costumes do judeu, quem tem lepra, fica para lá. Quem é impuro, quem tem alguma doença, fica para lá. E essa questão amorosa dentro da população, dentro da sociedade, praticamente não existia. Então, o que Jesus faz? Vamos purificar isso, vamos naquilo que é essencial. Essencial. Tá? E parar de ficar criando um monte de coisa. Em Mateus 5 ele vai falar que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio levar a perfeição. Veio levar a perfeição. Tá? Isso, por exemplo, vamos pegar o texto, por exemplo. Nós temos um exemplo, a Legião de Maria, né? Onde todo legionário é chamado a fazer isso. Ele tem que fazer isso de uma forma tal que isso vire não um vício, mas sim ele tenha prazer em fazer isso. Um dia se tornar para ele um peso, falar, meu Deus, está chegando a hora, eu não rezei ainda, eu tenho que rezar de qualquer forma. Então isso passa a ser prejudicial. Sim. A gente tem que assumir por amor e não por temor. Por amor e não por temor. Não querer carregar tudo sozinho, né? Que essa questão, às vezes, do excesso de pastorais, né, pai? Aí se torna, às vezes, cansativo. Aconteceu que o Oscar falou. De repente eu quero carregar tudo, de repente não estou fazendo. Eu não quero dizer não, né, para nada, né? E aí é um problema sério, né? De repente não estou atendendo bem o outro, que é o objetivo da Legião de Maria, né? Nem fazer a oração necessária que tem que ser feita e nem atender melhor o outro. Né? Mas vamos jogar no contrário. A gente não corre o risco também de não fazer nada? Sim. Como que a gente encontra equilíbrio? Chegar nesse problema do extremo. Ah, não, já que eu tenho Então, qual a solução que vocês dão? Esse negócio de falar não... Para não cair nem num fardo, encher a pessoa de coisa, Isso. mas tem pessoa que vai tirando tudo, daqui a pouco não faz nada, né? É verdade. Como chegar no equilíbrio? Não, a pergunta, gente, é sempre ir naquilo que é essencial. Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente vai ensinar a criança, ou ensinar a pessoa, sempre é o porquê. Por que eu faço isso? Eu li uma vez uma frase lá naquela começo daquela encíclica renovada há muitos anos, que o seguinte, que a gente tem que fazer o peso das coisas. O trabalho, a missa, a família. Essas coisas nós temos que dividir, não pode depender nem para um nem para outro, porque senão a gente acaba ferindo, se eu vou só à missa, eu vou ferir o sacramento do matrimônio. Então, eu vou acabar ferindo um outro sacramento e deixando de lado, tentando, achando que estou fazendo um e estou ofendendo o outro. Então não pode, porque dentro do sacramento do matrimônio mesmo, tem várias diretrizes que a gente tem que seguir, no caso. Por exemplo, eu não posso deixar minha esposa sozinha, não posso deixar ela fazer serviço sozinha. Não está escrito, mas eu sei que existe. Eu não posso deixar que ela faça serviço sozinho, não posso deixar que ela vire escrava do pessoal de casa. Então, há várias coisas, então é coisa que você tem que estar olhando para não deixar de fazer e nem achar que está fazendo uma coisa a mais. Então, Jesus falando isso aqui, ele está mostrando o caminho para isso, para buscar esse equilíbrio, tá? Então vamos analisar essas duas passagens bíblicas, tá? Que Jesus não enfrenta então diretamente a discussão sobre a pureza ritual, mas a questão de fundo, a relação entre tradição humana e a vontade de Deus. Repara que eles não apelam, então, como eu disse, a Moisés e a Torá, mas eles vão para a tradição dos antigos. E então a dupla acusação aí, o desacordo entre o interior e o exterior, o coração e os lábios, o proferir preceitos humanos e aos
aos divinos. Então a gente prefere muitas vezes certas leis, né? Então vamos lá pegar aquilo que vamos pegar Isaías 29, 13. Repara que antes disso, no começo do capítulo 2, a respeito de Jerusalém, ai de ti, Ariel, a cidade em que Davi acampou, tá? Então é um oráculo contra. E depois, aí no versículo 15, que é logo depois, ai dos que procuram refugiar-se nas profundezas, a fim de se ocultar do Senhor. E no 13, o Senhor disse, visto que esse povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A tradição de sempre a gente fazer a mesma pergunta. O que é o coração? Tá? Então o que está acontecendo? Canta, verbera, proclama, mas as decisões que tomam para fazer as coisas não está perto de Deus. Então, vai na igreja, canta, fala, papapá, mas vai tomando depois decisões no coração que é totalmente contra aquilo que Deus manda. O que Jesus está querendo dizer, Padre, acho que entendi, não sei se é que a tradição que os fariseus faziam era para eles tentar enganar, cobrir a hipocrisia, né? E não unir o coração deles a Deus. Então, eles achando que fazendo aquilo... A hipocrisia, gente, é um pecado que Jesus pega no pé mesmo. Ela é muito perigosa. Por quê? Gente, veja uma pessoa, vocês estão na casa de alguém, e aí vocês imaginam isso, né? Você chega lá, aquela casa bonita, tá, tudo certinho. Aí vocês vê o dono chegando, sabe aquela ânfora bonita? Ele pega solenemente, ele derrama, lava as mãos, enxuga na toalha, senta. Você fala, o que você pensa de ver isso daí? Nossa, que educação, né? Oi? E aí, se é feito por Deus, que homem, qual o adjetivo? Piedoso, que homem devoto, que homem adorante a Deus. A hipocrisia, ela se disfarça com a capa do divino e aí dá importância para aquilo que não vai, tá? Para aquilo que não vai para frente. E aí fica muito difícil, né? É isso que Jesus está criticando. Por quê? Não há problema, quer lavar a mão, lava até sair o couro da mão, não tem problema. Mas não fica usando isso como se isso fosse canal de salvação. Reduzir o povo, né? Aí os nossos irmãos separados, eles pegam este versículo para jogar na nossa cara. Tá? Exatamente este versículo, não esse daqui, né? O de baixo aqui. Mas o seu coração está longe de mim, e sua referência para comigo não passa de mandamentos humanos e de coisa aprendida por rotina. O que me resta é continuar a assustar esse povo com as mais espantosas e assombrosas. A sabedoria dos seus sábios perecerá, porque a sabedoria é só humana.
e o entendimento dos seus entendidos se desfará. Por quê? Qual que é o problema aqui? No original, de das contas, el taumata antropon, quer dizer, mandamento humano, mitzvah no hebraico é mandamento. Anashim, quer dizer, mandamento humano. Então, eles fizeram coisa de que sua reverência para comigo não passa de mandamento humano. O que é isso daí? Externo. Não só externo. Ele fica inventando coisa. E aí nossos irmãos separados falam que a nossa liturgia não passa de mandamento humano. Eles vão usar isso aqui contra nós, viu? Assim, Eles falam isso. E aí, qual a resposta? É? Mas a gente sempre nunca pediu para entender que vem de Deus, não é? Oi? A gente não usa como referência sempre Deus e a Bíblia, porque vem de Deus, não é o mandamento? E não come, né? A nossa liturgia também tem raiz do judaísmo, né? Então, essas coisas é usada pro sagrado, né? Então, qual que seria a resposta? Como que a gente sabe? Porque aqui o duelo, gente, qual que é o problema de ser mandamento humano? Olha, vamos de novo no texto. A sua referência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. O que me resta é... Qual a tradução de vocês, se aprendido por rotina? É assim? Tem alguma coisa diferente aí? Todo mundo aprendido por rotina? Tá? O que me resta é continuar a ajudar esse povo. Por quê? O que Deus está querendo aqui? O que é mandamento humano? É coisa inventada, gente. Presta atenção nisso. É coisa inventada. Por isso que eu falei essa coisa do lavar as mãos. Que nem o Pedro Henrique fala do Pilatos. Muita gente vai pensar isso. Mas você tem que ir naquilo que é o sentido verdadeiro da coisa. Quando você vai num sentido que liga com o divino, e com o amor, no caso, não vira mandamento humano. Vira instrumento de adoração de Deus. Tá? Jesus conhece muito bem isso, ele também era judeu. Sim. Tá? Então, ele dá para nós um critério de discernimento. Discernimento. Tá? É como se fosse uma pergunta, né? Jesus pergunta se esses gestos, as tradições que a gente faz é para disfarçar a hipocrisia, para obesidade do coração, ou é para manter o coração unido a Deus? Então, no comentário Loyola vai falar assim: Jesus opõe a adesão genuína à vontade de Deus ao conformismo falso. A primeira nasce do coração, o segundo vem da pressão externa dos modelos da pressão social. É a hipocrisia, manipulação religiosa, que faz parecer um modelo social por vontade de Deus. Uma conveniência social que eu tomo por mandamento de Deus, que eu tomo por vontade de Deus. Tá? A vontade de Deus é instrumentalizada para controlar os mecanismos humanos de reação. Então eu vou inventando coisa para amarrar o ser humano. E qual deveria ser o sentido? Então, quando deve haver coisas, é para ajudar o ser humano a ser mais ser humano, e quando é na relação ao divino, para verdadeiramente adorar a Deus. Deu para entender? É nesse mesmo sentido que naquela outro evangelho Jesus vai falar que
o mandamento por si só não salva. Mas em que sentido? Qual é isso aí? Eu não lembro do trecho. Vai falar que o mandamento, a lei pela lei não salva. Aí eu já não lembro. Então são mandamentos humanos. A gente pode ir inventando coisas. Inventando. E coisas que não ajudam o ser humano a crescer. Mas vai acorrentando a pessoa. Aí, todos esses costumes gerados, se não me falha a memória, acho que é 613. Acho que 300 e pouco é proibidos. 200 e não sei quantos lá era de advertência. Isso. Essa advertência também era punida com alguma coisa, com prisão, Não, você repara que não... A gente fala da prisão, isso não é o problema. O problema é ficar o tempo inteiro fechado nisso. Porque punição, você vê que nem no tempo de Jesus não tem punição. As punições são colocadas para mostrar o quê? Observa essa lei, viu? É mais para isso. Mas mesmo não tendo a punição, isso vai acorrentando o ser humano. Então vamos pegar um outro trecho que mostra isso de uma outra maneira, que é Colossenses 2:21. Tá? É a mesma citação, agora é São Paulo falando. Vamos pegar lá no 16. Conforme eu for lendo aqui, o título da Bíblia de Jerusalém contra a falsa sé segundo elementos do mundo. Então, era seitas gnósticas, pessoas que inventavam as coisas para adorar, né? Que aqui é correntes esotéricas mesmo, né? Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábado, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir. Mas a realidade é o corpo de Cristo, a realidade é aquilo que é a igreja. Ninguém vos prive do prêmio com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho em uma mente carnal, ignorando a cabeça pela qual todo o corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligames, realiza o seu crescimento em Deus. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que ainda vos sujeita, como se ainda vivesseis no mundo, a proibição como: não pegues, não proves, não toques? Tudo isso está fadado ao desaparecimento, por desgaste, como preceitos e ensinamentos de homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. De quem vocês lembram conforme a gente lê isso aqui? Hoje, não do fariseu, não. Hoje. Não. Gente, olha o que ele está falando aqui. Lua nova, sábados, não comes, não pegues, não toques, não coma, tá? Tem aparência de sabedoria com religiosidade, afetada pela humildade e até mortificação do corpo, mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. O que é satisfação da carne? O que a Bíblia de Jerusalém vai dizer aqui? Para reprimir a insolência da carne, outros entendem, não tem nenhum valor, redunda apenas em satisfação da carne.
O que é essa satisfação da carne? Oi? Autorrealização. Não autorrealização, autossatisfação. Lamber o ego. De quem que vocês veem hoje isso? Oi? Então, toda essa corrente que é muito parecida com isso que era no tempo de Colossenses. Todas essas correntes de autoajuda. De fazer isso ou fazer aquilo. Por que é a satisfação da carne? Só inchar o orgulho. Só inchar o ego. Tá? Então, essas parafernália toda que se cria e que de Deus não tem nada. De Deus não tem nada. Todas essas correntes da nova era, por exemplo, tá? Esoterismo, sabe? Toda essa parafernália toda que às vezes se cria, só para isso. Padre, eu estou lendo aquele livro da Maria Gabriela, e lá diz o seguinte, né, que com relação, por exemplo, mesmo ao demônio, para quando a gente vai expulsar o demônio, e quando a gente vai fazer oração para a cura interior, é a mesma oração para a cura interior, é a mesma oração para expulsar o demônio. Eu estava imaginando, veja como que ele é terrível, né? Ele coloca em nós as suas ações, mesmo que ele sai, a gente ainda fica praticando coisa com aquilo que ele deixou. Porque a machucadura fica. A brecha fica. Mesmo que ele vá embora, ele fica agindo sobre os seus desejos, o seu querer. Sim. Sim. Como que ele Agora, terrível, tem né? gente que não é o demônio, mas faz aquilo que o demônio faz. Usa a mesma técnica dele. Tá? Que é a coisa de instrumentalizar o outro pelo medo. Como, por exemplo, falta de cura interior, uma raiva. Uma pessoa lá tomou as atitudes, veio em mim, me prejudicou, eu criei aquela raiva dele. Mesmo que esse demônio foi embora, saiu da minha frente, com as orações que eu faço, as orações que eu vou usar para tirar isso do meu coração depois, é a mesma que vai usar para expulsar o próprio demônio. Sim. É o princípio do mal, né? Tá? Pesado, hein? Vamos lá, 14. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Tá? Porque não é o que o homem come que é o problema. É aquilo que vem de onde que vem do interior? Aquilo que ele... Oi? Aquele que ele decide. Aquilo que ele decide. Tá? Vamos ver lá Romanos 14. Peraí, deixa eu achar aqui. 22. Depois daquela questão dos fracos e dos fortes, que os fortes não escandalizem os fracos, no versículo 22 vai falar: a fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. O que é que está acontecendo aqui? Havia pessoas que não queriam comer tal comida e tinham uns que eram mais fortes na fé. Estou simplificando ao máximo aqui. Ele não estava nem aí com os outros que comiam na frente deles. Tá? Então, São Paulo fala o quê? Você não pode fazer isso. Você tem que preocupar-se também com a fé do fraco. Cuidado para o teu orgulho não te inchar e você fazer só para escandalizar o outro. Aí ele vai falar a frase:
Não, feliz aquele que não se condena com a decisão que toma. Tá? Porque eu posso fazer coisas que eu escandalizo os outros. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Senão eu posso realmente fazer isso. Né? Então a mesma coisa aqui. O que torna a coisa ruim não é o fora, é o teu coração. Como você lida com esse processo todo. Tá? Então a intenção má, ela pode perverter tudo aqui. Ela pode tornar tudo impuro. Vamos lá no 21. Pois é de dentro do coração humano, de novo o centro das decisões, que saem más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. A palavra que mais aparece nesse evangelho é impuro, né? Não é necessário se preocupar se lavar a mão ou não. Você tem que se preocupar com o quê? Oi? Então, mas não só com as boas obras. Com aquilo que surge do teu coração. Por quê? Você pode ter uma boa obra, mas com uma péssima intenção. Certo? Vamos lá em Mateus 6. E aqui a obra é má, né? Toda essa lista que Jesus falou aqui é má. Mas a gente também pode ter uma obra boa que tem uma aparência boa e a coisa aí é muito ruim. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser visto por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Tá? Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Então fazia em segredo. Dar esmola é uma coisa boa. Só que no coração do hipócrita, a intenção foi: eu quero o elogio daquele que me vê. Eu quero que a pessoa me considere bom. Essa intenção tornou impuro uma ação que deveria ser pura. Só que aqui a lista de Jesus, todas as ações já são impuras. E elas brotam do coração. Do coração. Eu li uma vez, assim, que quando até a gente mesmo, na nossa relação com as pessoas, assim, quando alguém nos elogia, é interessante que a gente reza uma Ave Maria naquele momento, pedindo a Nossa Senhora que o orgulho, naquele momento, o orgulho que a gente recebe daquele elogio, que ele não cresça em nós. Sim. Porque o orgulho ele vai crescendo também de pouquinho, vai voltando ao seu estágio. É como uma cobra, né? E vai enrolando, enrolando, enrolando sem perceber. Tá? Gente, no evangelho todo, vocês perceberam que começou com uma discussão sobre lavar a mão. Jesus vai falar o quê? Esse povo me honra com os lábios, fica preocupado com coisas externas, mas o seu coração está longe de mim.
Eles ficam preocupados com mandamentos humanos, criando história. Mas o que torna impuro o ser humano não é se a mão ela é comum ou vem de fora e precisa lavar para ela ficar santificada para honrar a Deus. Não. Com o que a gente tem que se preocupar? Com as nossas ações, se elas são boas ou más, e de onde elas vêm, que é o nosso coração. Tá? Então, às vezes a gente fica preocupado, eu sempre falava isso, né? A casa está pegando fogo e a gente se preocupa com o garfo dentro da pia, né? Certo? A gente tem uma tendência a se preocupar com coisa pequena quando a grande está na nossa cara, sendo esfregada na nossa cara. Né? Então, tem que olhar o fundo do coração e ver qual a intenção com que a gente está fazendo as coisas. E se a nossa ação é boa ou má. E se ela é má, ou se ela é má, ela tem alicerce no nosso coração mau. Então a gente tem que mudar isso aí. A gente não podia, vamos lá na lista de novo. Saem más intenções, imoralidade, a gente ser imoral, a gente roubar, a gente assassinar, a gente adulterar, a gente ter ambição desmedida, querer tudo pra gente, maldade, fazer tudo quanto é coisa ruim, fraudar os outros, enganar todo mundo, devassidão, invejar, querer tudo que é do outro, querer que ele morra, caluniar, falar mal do outro, orgulho, falta de juízo. A gente fazer tudo isso e chegar lá, pegar a jarra, vamos lavar a mão para comer. Uma aparência de piedade, como vai dizer São Paulo. Tá? Aí parece aqueles deputados louvando, fazendo um momento de louvor pela propina que receberam. E isso aconteceu no nosso amado Congresso Nacional, né? Como que pode louvar por um dinheiro mau? Quer dizer, perdeu, a gente tem uma tendência de novo a voltar nisso daqui. A voltar nisso daqui. A gente ficar preso a lavar a mão enquanto a gente está fazendo os piores pecados do mundo. Mas, padre, mas essas curas interior, eu mexo, lá a gente mexe com isso, né? Essa cura, esses tipos de cura interior, se não for uma pessoa que acompanhe essa pessoa, que ajude ela dificilmente ela vai se libertar sozinha. Por quê? Porque então, quando ela chega no momento da o problema da cura interior, que inclusive eu estou escrevendo um livro, terminei um livro que é exatamente para falar isso daí, é o quê? Existe uma tendência de trauminha, né? Todo mundo quer ficar bem consigo mesmo. Então eu tenho medo de barata. Então eu quero pedir a cura do meu medo de barata. A pergunta é, por que você quer ser curado? Só para me livrar daquele medo e não ter mais problema. Isso é autoajuda, isso não é cura interior. Se eu quero uma cura pedida para Deus, é para quê? Lembra da sogra de Pedro? Aquilo é, claro que ali é uma cura física, mas a cura interior deveria funcionar da mesma maneira. Todas as vezes que a gente pede algo para Deus, tem que ter uma intenção. Eu quero crescer numa área da minha vida. O que está acontecendo hoje é que a gente está transformando cura interior em um processo de lamber ego, como eu falei lá atrás. Como essa história de Colossenses aqui. Então eu fico lambendo a mim mesmo. Aí é perigoso. Eu li uma frase do psicólogo uma vez, ele disse o seguinte, que quando a gente tem medo de algo,
a gente deve entrar profundamente com nós mesmos e enfrentar, imaginar aquele algo. Por exemplo, se essa pessoa tem medo de elevador, ele se fecha os olhos, olha para si, imagina que o elevador está caindo. Não, as técnicas são várias. São várias. Mas quando a gente fala de cristianismo, a gente não fica só no psicólogo. O psicólogo é ótimo, pode usar tranquilamente. A pergunta que o cristão faz é, para quê? Para quê? Porque senão, você vai curar do medo de altura, ou do medo da claustrofobia, ou do medo de saber o quê? Se não cura lá embaixo, não tem uma proposta de virtude, essa é a chave, vai aparecer outro medo na tua vida. É que eu digo assim, nesse sentido, por exemplo, se a pessoa, a hora que ela pega a ajuda do Espírito Santo e desce, vai mergulhando, se não for com a ajuda de alguém, ou com a ajuda do Espírito Santo, na hora do momento ela cria fuga. Não, isso daí é outras técnicas que a gente faz, é por exemplo ir para o positivo, por exemplo, né? Então a gente vai trabalhando o positivo para chegar nesse momento em que a gente não aguenta a dor. Mas de novo eu falo, se não cura isso que nós acabamos de ler, que é o egoísmo, que é o pai de tudo isso aqui, vai curar uma coisa e vai romper de um outro modo diferente. Tá me entendendo? Jesus, quando fala aqui, ele vai lá no centro da coisa. Porque o que as pessoas querem hoje? Elas querem ser curadas, livres, libertas e continuar egoísta. Então, é o negócio, né? A gente fala de libertação. A verdadeira liberdade, a gente só vai sentir ela quando se coloca a serviço. Se eu me coloco a serviço, logo eu não sou livre. Isso é óbvio. Mas isso não fica claro hoje. Por isso que hoje é uma festa de remédio voando para tudo quanto é lado, porque as pessoas às vezes... Gente, a gente fala hoje, não tenho nada contra psicólogo, pelo amor de Deus, hein? Inclusive aqui todo mundo passa em psicólogo, tem psiquiatra, tem tudo, né? Mas, porque teve um café filosófico, falou que nunca na história humana se tomou tanto remédio como está se tomando hoje. Tá? É problema? É problema quando a pessoa não se trabalha. Mas muitos de nós trabalhamos e pode tomar remédio, não tem problema nenhum. O problema é aquela pessoa que não quer se trabalhar. E aí começa o problema. É isso que o Oscar falou. Ela não quer servir. Ela não quer fazer nada. Ela só vem a nós, nosso reino, nada. Né? Mas aí que tá. Tem uns psicólogos, ele é indicado pela igreja. Que a igreja usa. Não, sim. Mas depende do psicólogo que você vai consultar por aí fora, você acaba com a vida inteira. Sim. Mas tem acaba com a vida psicólogo, ele não receita médico, vocês sabem disso, né? Remédio, né? Não, é psiquiatra, mas né? Aí a pessoa não quer fazer a terapia para se recuperar, porque é isso mesmo que foi falado. Ela quer uma... Então, eu não vou mais, eu vou para o psiquiatra. É o que ele quer, o psicólogo dá encaminhamento. O psiquiatra ele nem olha, às vezes, o paciente. E é isso que você quer, receita na hora, porque sabe que o paciente já foi encaminhado, já foi decidido, ele quer. Psiquiatra, acabou com a vida de um amigo meu que mora, do sobrinho da minha sobrinha, da minha cunhada. Mora aqui no Paulinho. Acabou com a vida dela. Sabe o que ele da vida do menino? Sabe o que ele fez? A mãe dele, ele ia para a escola, levava o menino no psiquiatra. Doutor, ele não está conseguindo aprender, tá bom. Aí no outro mandava, daquela rotina, vinha outra consulta. Doutor, a mãe dele era outra também, acho que perdida na situação. Ela falou, doutor, o menino está ficando pior. E tá aí o médico, outro remédio mais forte. Aí, não foi indo. Foi virar uma bola de neve. Está tomando tarja preta. Para ele comprar, ele não compra o remédio se não tiver identidade. Acabou com tudo precisa ser visto. E porque não consegue viver sem o remédio que mais. não pode é largar o interior e descorar no remédio. O remédio existe. Gente, é que nem anestesia. Ninguém vai fazer cirurgia do coração aqui sem anestesia. Ninguém vai fazer isso. Certo? Mas não adianta você tomar anestesia e não fazer a cirurgia do coração. A anestesia é para curar. Para você abrir, pegar a veia lá, saber lá eu fazer o quê e curar. O remédio psiquiátrico é a mesma coisa. O tratamento psicológico é a mesma coisa. Tá?
a anestesia para você ir trabalhando o teu interior. Entenderam? Porque tem situações que é preciso. Não tem problema nenhum. O problema é eu viver de anestesia e não tratar o coração. Estão me entendendo o paralelo que eu estou querendo fazer aqui? Esse que é o problema. Então pode tomar, mas precisa trabalhar as outras coisas dentro de si. É que toma um depressivo bem fraquinho. Aí depois vê que a pessoa também não trabalha no interior, não trabalha nada. O que vai acontecendo? O buraco ele vai aumentando e vai engolindo a pessoa. Aí volta no médico e dá um mais forte. Mas isso daí é o que está acontecendo hoje. Então, não é o que entra, é o que sai do coração. Precisa ir lá e trabalhar o interior. Tá? Vamos pegar lá o Salmo 57, versículo. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos. Volta os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam. Tudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Clamando pela presença de Deus em nossa vida e nossa história, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dê paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.